Deus não me pôs de... A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. De Nazaré porque ele veio de Nazaré, viveu de Nazaré, mas ele nasceu em Belém, a promessa de Deus. Ele nasceu também no seu coração. Amém ou não amém? Sim ou não? Nasceu no teu coração. Amém ou não? Amém ou sim? Sim ou não? Deus abençoe vocês. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que rompeu a barreira da morte, para que nós possamos ter promessas de vida eterna. Essa terra jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, disse João, né, evangelista, discípulo de Jesus Cristo. Mas saiba de uma coisa, Jesus morreu. Confúcio, Maomé, Buda, Nietzsche, Platão, Aristóteles, todos esses morreram e não voltaram para contar a história. Jesus morreu e voltou para contar a história. Ele é o nosso Deus, é o Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o cordão de 3 dobras, não se rebenta. Por isso que ele está no teu coração, no meu coração, e é por isso que ele nos dá força, aliança, é por isso que ele está conosco aqui hoje, para que nós possamos juntos louvar e adorar o nome desse Deus. Amém, queridos? Eu queria ler com vocês Daniel capítulo 1. Diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-o à terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como também dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutores em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Amados, é só uma breve introdução do que nós vamos falar hoje, né? E no versículo 2, vocês já leram bem, entenderam bem? Quem que entregou ele nas mãos, ou seja, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Quem entregou o rei de Judá, o rei de Jerusalém, nas mãos de Nabucodonosor? E também alguns dos utensílios da casa de Deus. Foi o Senhor. Mas Deus vai entregar aquele templo que ele fez com tanto amor através de Davi e de Salomão nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia? É interessante, né? Deus que construiu tudo, mas Deus não entregou. Deus, quando entrega, é quando Deus deixa de tomar conta. Quando Deus entrega ao homem a responsabilidade. Como assim, pastor? É verdade. O que aconteceu no paraíso? Deus falou assim, não pode comer de todas as árvores do jardim, mas naquela do centro do jardim, você não pode comer. Não é isso? É ou não é? Sim ou não? Aí o homem resolveu comer. Então ele fez o quê? Entregou o Senhor a sua própria... você agora vai comer, você vai trabalhar, você vai fazer, e todos os dias, um dia você vai morrer. Porque você desobedeceu, você perde a proteção, você sai da presença do teu Criador, você tira a proteção dele. Ele disse, o Senhor lhe entregou nas mãos, Senhor, o Senhor não vai cuidar mais, cuide-se você mesmo. O que eu faço aqui? Eu estou te chamando para que você entenda isso, e que você entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.
Pastor, já entreguei meu caminho, mas tanta coisa acontece. É que talvez esteja faltando entregar outras coisas que você guarda por você e fala, não, isso aqui eu não entrego não. Você conhece a história da casa, que a pessoa entrou na casa, né, e guardou a casa, aceitei Jesus, vou receber Jesus na minha casa. Recebeu Jesus na casa, aí recebeu Jesus em casa, abriu a porta, Jesus entrou, botou lá na sala, Jesus, você está na minha casa, de repente na porta da cozinha começou a balançar, meu Deus, mas quem está lá? Foi lá na porta da cozinha, a porta de trás, olhou, era o diabo. Aí ele empurrou, não, diabo, não entra aqui, entra, não entra, não entra. Jesus, o que está havendo? Ele está querendo entrar e o Senhor está aqui dentro. Aí ele conseguiu fechar a porta. Aí Jesus falou assim, eu deixei você fechar agora. Sabe por quê? Que o diabo quis entrar? Porque tem coisa que dele aqui dentro. Eu não vou te dizer, você deve saber. Tinha droga, bebida alcoólica, coisas totalmente abomináveis, coisas que não são do agrado de Deus. Aí o rapaz se converteu realmente, jogou tudo fora, falou assim, agora minha casa está limpa, verdadeiramente eu não quero me contaminar com nada. Resultado, Jesus entrou na casa dele, ele levou na cozinha, levou na sala, no quarto, no porão, não tinha nada, legal, tudo certinho. Sentaram na sala de novo, de repente o diabo bateu na porta, bateu. Jesus, e agora? Jesus falou assim, só tem uma coisa. Agora, ele está batendo na porta, mas você não vai atender. Quem vai atender sou eu. Eu me entendo com ele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém, querido? Vamos louvar mais a Deus? Aleluia! Vamos louvar ao Senhor. E há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 No Senhor, é o melhor lugar que tem, é na presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar mais um pouquinho? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao meu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és a tua, Senhor. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Daniel, continuando ainda em Daniel, vamos continuar lendo agora os versículos seguintes. Versículo 5: Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, botou Beltesazar,
A Ananias ele botou o nome de Sadraque, Misael ele botou o nome de Mesaque e Azarias o nome de Abednego. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com os finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse, que não iria se contaminar. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amados, nós temos aqui um episódio marcante na história de Israel. Amados, Israel foi um povo escolhido por Deus. Desde a época lá de Abraão, Isaque, Jacó, que se transformou em Israel e que se tornou uma nação. E Deus era o Deus dessa nação, né? E todos eram circuncidados e todos tementes ao Senhor. E por muitos e muitos anos, Deus andava com esse povo. Até o rei Davi, quando depois, através do seu filho Salomão, construiu-se o templo de Jerusalém. Israel era a maior nação do mundo. Davi deixou Salomão com todas as riquezas. Salomão também teve a sabedoria de Deus, mas caiu em tentação, casou com muitas mulheres que não eram israelitas, desobedeceu a palavra de Deus, e aí o reino foi dividido em para dois reinos. O reino de Benjamim, que eram as 10 tribos, né, que era o reino de Israel, e o reino de Judá, que eram as tribos de Benjamim e Judá, aonde estava o templo de Jerusalém, onde eles adoravam a Deus. Esse templo é venerado não somente como um templo, mas tornou o centro político da cidade de Judá e Benjamim, como o reino do sul, né? O reino do norte ficou capital em Samaria e o reino do sul capital em Jerusalém. E aqui, amados, vários reis tomaram conta, né, mais desse reino do sul, porque o reino do norte, no ano de 722 a.C., eles se corromperam, foram invadidos pelos sírios, pelos assírios, e ali se contaminaram e se tornou um povo misto, chamaram-se samaritanos, né, porque os homens tiveram relações com as mulheres assírias e os assírios também com as mulheres, e ali se tornou um povo misto. Mas a paz de Jesus para todos vocês, amando a todos, shalom. Então ali, amados, nós saímos dali e vamos para o Reino do Sul. O Reino do Sul foi um reino que permaneceu fiel a Deus, com muitos profetas, e até o reinado de Jeoaquim. O povo começou a pecar muitas vezes. Inclusive, eu quero ler para vocês o livro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Um pouquinho atrás aqui, ó, Isaías é um profeta messiânico, né? Que profetizou a Jesus de Nazaré, a vinda do Senhor e do Salvador, né? Nós temos aqui vários textos. Mas no capítulo 1 a gente pode ler algumas coisas sobre esse povo de Israel. No versículo 10, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem vos requereu pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, aos sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associado ao ajuntamento solene. Aqui, amados, o profeta Isaías está falando um recado de Deus para o povo de Judá. Por quê? Porque o povo, o costume e a religião
era para que os pecados fossem perdoados através de ofertas, animais sacrificados no altar. Só que Deus já não estava se agradando, porque isso estava se tornando algo feito como se fosse uma coisa mecânica e não espiritual. Ou seja, o que adianta você fazer uma oferta pelo pecado, falar assim, estou perdoado dos meus pecados, vai lá, faz uma penitência, faz não sei o que e volta a fazer e cometer as mesmas coisas. Isso aí, iniquidade, né? O pecado que mais aborrece ao Senhor. E diante desses tantos pecados, aí nós chegamos até o rei Jeoaquim, onde Deus não suportava mais e deixou que esse povo fizesse a adoração do jeito que quisesse, como está escrito no capítulo 2, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, né, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e a pôs na casa do tesouro ao seu Deus. E aí, no caso, o povo que estava em Judá e Jerusalém, ele destruiu o templo de Jerusalém, levou os artefatos de ouro e também levou, né? Era uma forma da qual Nabucodonosor dominava as nações. Ele impunha a sua cultura naqueles que eram líderes da outra nação. Ele trouxeram os líderes da outra nação e fizeram ali, impuseram a cultura deles, né? Ele falou assim, ó, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutores em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Nabucodonosor era caldeu. O Deus, a cultura, tudo ele colocava isso, uma imposição para que eles aprendessem e que pessoas que eram doutores, que eram líderes, que eles poderiam conduzir o povo todo da nação que ele conquistou. Alexandre Magno também, se você for ler o livro, era também um homem muito inteligente que futuramente também fez da mesma forma, impôs a cultura, impôs a língua, ensinou a língua, e para que aquele povo deixasse de ser da nação proveniente que eles vieram e para se tornar um povo obediente à sua nação. Mas ele se esqueceu que alguns desses que vieram tinham uma forte, ou seja, vamos dizer assim, uma conversão a Deus de Israel sincera. O coração dele não estava contaminado. Como a palavra de Isaías, capítulo 1, que nós lemos no versículo 10, ele diz que ele falou aos sodomitas, ou seja, ele não falou todo o povo de Israel, alguns daqueles, a maioria daqueles que estavam se dobrando a outros deuses, que não estavam mais adorando ao Deus de Israel, que estavam pecando e cometendo iniquidade. E aqui nós podemos ver claramente, amados, para que você possa entender, né? Ele pega esse povo e leva para a sua terra e começa a disciplinar estes que são mais capacitados para estarem ao seu lado. Mas, contudo, porém, todavia, são conjunções adversativas, como diz a nossa língua portuguesa, né? Determinou-lhes, no versículo 5, a ração diária, finas iguarias da mesa real. Queria que comesse do vinho do rei, comesse a comida do rei, ou seja, desse o melhor que o rei. O que o rei comesse, eu quero que eles comam também. Eu quero que eles se sintam aqui privilegiados por mim, que eles sintam amor por mim. Eles não são escravos aqui, eles serão meus aliados aqui. Então, traz eles para perto de mim, coma da comida que eu como, para mostrar que eu sou bom para eles me obedecerem e trabalharem para o rei de Nabucodonosor, para trabalhar para a nação da Babilônia, dos caldeus. Só que uma coisa aconteceu. Esses três que estão aqui citados são homens de Deus. E no versículo 8 nós dizemos, Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Ou seja,
Eu não vou aceitar o jugo pesado do mundo. Eu não vou pegar o jugo da injustiça de Nabucodonosor. Eu não vou pegar o jugo dos deuses estranhos. Eu quero pegar a minha fidelidade que eu tenho ao meu Deus. Está entendendo, amados? Daniel resolveu. Daniel é o exemplo de um servo de Deus, que pode acontecer o que for. Você pode sair da sua casa, você pode ser escravo, você pode ser preso, você pode ser perseguido pela política, pelo rei, pelo juiz, por quem quer que seja. Mas se você tem seu coração limpo e a presença de Deus na sua vida, você não é escravo do pecado e nem escravo de ninguém. Porque o teu advogado, como diz em 1 João capítulo 1, é Jesus de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou. Eu digo uma coisa, amado, dentro de qualquer nação, dentro de qualquer lugar, com Deus é maioria. É esse que Deus quer. A iniquidade não pode estar associada ao movimento solene, ou seja, a iniquidade não pode estar unida. Nós não podemos estar hoje dentro da casa de Deus, falando desse Deus, sendo separado para Deus e cometendo torpeza, usando a nossa boca para falar coisas chulas, usar nosso corpo para o pecado, usar para a desobediência. Não, nós temos que estar diante de Deus, na presença do Senhor, que o Espírito de Deus, que foi vindo através de Jesus Cristo, derramado no dia de Pentecostes, está sobre você e sobre mim, e Ele nos conduzirá para a vitória, porque, amada, a morte não habita naqueles que entregaram sua vida para Jesus. O que habita, amados, na morte, a Bíblia diz: o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E é por isso que nós, mesmo diante de perseguições, a igreja nunca deixou de parar. Nem nessa época que nós podemos chamar que Daniel era uma igreja, era um homem de Deus. Então a perseguição pode vir, mas não vai atingir a igreja, porque a igreja fiel, é Deus quem protege, é Deus quem guarda. Na época do Saulo de Tarso, quando ele perseguia a igreja e matava cristãos, ele perseguia, ele pegou uma carta para Damasco para prender aqueles que eram do caminho. Está em Atos capítulo 9, quando ele chegou no meio do caminho, uma luz do céu brilhou e ele caiu do cavalo, e quando ele caiu do cavalo ele ficou cego, e ele escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele sabia que existia um Deus. E quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, e Saulo estava perseguindo aqueles que eram do caminho, aqueles que eram crentes, aqueles que eram fiéis, aqueles que resolveram não se contaminar, não ter medo daqueles que estavam tentando te oprimir. Jesus é assim, amados, ele se coloca na sua frente, ele vai lutar as suas lutas, as suas batalhas, ele é Senhor da vida, ele é Senhor da sua vida. E doença que tenta te ameaçar, eu digo em nome de Jesus, qualquer coisa que você esteja sentindo agora, pela palavra de Deus, você está sendo curado pelo poder do nome e do sangue derramado na cruz de Jesus Cristo. Receba esse poder, receba essa graça, receba essa unção de Deus em o nome de Jesus. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Soma-se a tua voz à minha. Aonde você coloca a planta dos seus pés, saiba que faz diferença, porque Jesus é contigo. O Senhor, você não entregou sua vida para Jesus. Aonde você estiver, Deus estará contigo. Aleluia, glória a Deus. Amado, o que Daniel resolveu fazer? No versículo 9 diz o seguinte: ora, Daniel, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ou seja, aquele eunuco, aquele cozinheiro, aquele chefe de cozinha que era fiel a Nabucodonosor, Deus falou ao coração desse homem. Eu quero te dizer, amado, se tem alguma coisa te perseguindo, tem alguma coisa te incomodando, se tem alguém que te persegue, tem alguém que te incomoda, sabe que Deus está tratando no coração de alguém para te livrar disso. E sabe também que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram, mas você tem que crer para poder receber esse livramento do Senhor. Recebe essa graça, recebe essa força, recebe esse amor de Deus.
não existe outro além do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Continuando aqui, irmãos. Disse o chefe do versículo 10, o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu Senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros, da vossa idade, assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azaria: experimenta e peço-te aos teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água para beber. Jesus, o Senhor, é nutricionista também. Ele conhece de nutrição. Ele sabe o que é melhor para você. Deus é contigo, amados. Não duvide disso. Por mais a luta que seja, Deus é contigo. E aqui, amados, nós vemos algo tremendo. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vireis, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou comida durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência de Daniel e dos 3 eram melhores. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, o manjar, o despacho, aquilo que o rei despachou para eles comer. Não se confunda, olha o que eu estou falando ao vivo. Amém? Aquilo que o Senhor despachou para que eles comiam, o melhor. Então disse o cozinheiro-chefe, tirou deles as finas iguarias e o vinho, de que ele bebia, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Amados, essa palavra que eu tenho para trazer para você. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Aonde quer que você esteja, o problema que você esteja enfrentando, sabe que a glória de Deus ela é maior do que qualquer outra glória desse mundo. Eu quero orar por você, amém? Recebe essa palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos sobre os teus filhos que vão ouvir essa palavra, que ouvem essa palavra, para que possam ser tocados pelo Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo, que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, unge, Senhor Deus, capacita, derruba todo aquilo que tenta vir sobre a vida deles, para atrasar a vida deles, para roubar eles, para destruir eles. Em nome de Jesus eu declaro que a vida de Deus é maior. Sobre ti esteja a unção do Espírito Santo. Seja curado de toda enfermidade, dor no corpo, de tudo aquilo que tenta atrapalhar a sua saúde. Sai em nome de Jesus. Recebe o poder de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Muito obrigado por estar aqui conosco nesses momentos, nesse momento de ministração e da palavra de Deus. Deus abençoe. Amém? Fique na paz de Jesus.